Olá, seja muito bem-vindo. Espero que você se encontre em paz. E se você gosta de uma boa conversa e de uma história que vai te inspirar, pode ficar com a gente, que esse aqui é o seu lugar. Eu sou o Renato Cândido e está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Sintonia Positiva. E hoje o nosso convidado aqui é pra lá de especial, um convidado super especial que é capaz de humanizar um ambiente que por vezes é um pouco tenso. Trazer essa humanidade aí para pessoas com um pouco mais de vulnerabilidade. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva. Ô, Renato, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado de receber o convite. Mensagem, né? A Muito honra é toda obrigado. minha. Você não sabe, mas eu sou seu fã. Já publiquei o seu vídeo lá no canal por diversas vezes. Você que é otorrinolaringologista, consegui falar a palavra, gente. Escritor e o mais importante, pai da Clarinha, do Murilo e marido da Ana. Isso. Então, vou começar com a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Quem é o doutor Leandro Otorrino? Essa pergunta é difícil demais da conta, Renato. Às vezes eu tento imaginar, assim, que eu vejo em alguns podcasts também o pessoal perguntando isso e eu, eu acho que o meu trabalho mais importante hoje é ser pai da Clara e do Murilo. E que é difícil, que dá mais trabalho, né? Mas eu sou otorrino, sempre quis fazer medicina e eu nunca imaginei fazer outra coisa, assim. Entrei na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas quando eu tive contato a primeira vez com a pediatria, eu falei assim, não, eu vou ser pediatra. E aí, é, depois disso, assim, eu escolhi otorrino por causa da Ana. A Ana que me influenciou porque ela já fazia fonoaudiologia e aí eu fui tendendo mais para essa Entendi. área. E sempre tentando melhorar a vida das crianças, assim, tentando diminuir o medo, diminuir a angústia desse contato com a medicina, né? E aí eu sou isso, palhaço, brinco Que demais bacana. na conta no consultório, no hospital. Já fui palhaço de verdade Que também. legal. Então eu sou esse tanto de coisa, fico tentando inventar moda o tempo inteiro. E bacana, e teve um vídeo aí que rodou, viralizou no país, fora do país, em diversos lugares. Foi um vídeo que você fez vestindo as crianças de super-herói antes de entrar na cirurgia, ali no atendimento, ou seja, conseguiu trazer leveza nesse ambiente, que, como eu disse, às vezes é um pouco tenso. Não só para as crianças, mas acredito que para os pais também. Na Sim, sim. verdade, então, um super-humano transformou as crianças em super-heróis. É assim que eu te enxergo, um super-humano. Essa Só, atitude. só pelo tamanho, né? Pelo Não, não, peso, que tamanho. isso. Sua atitude é louvável. Mas é o que eu falo, assim, que me assusta de isso ter tomado essa proporção grande, é de que, teoricamente, é uma coisa muito simples de fazer, né? Então, assim, eu me assustei muito quando começou essa viralização por isso. Falei, gente, mas eu tô fazendo nada, tô só brincando com os meninos, assim, e depois que eu fui parar, assim, o pessoal me chamando a atenção, não, que é isso. Mas é porque, pra mim, é o meu dia a dia, assim, meu trabalho é esse, o dia inteiro, todo dia. Sempre fazendo palhaçada. Não, mas que bacana, aquela atitude que você teve de vestir as crianças de super-herói, que não te falei, trouxe a leveza. Os pais ficam mais tranquilos também, né? Que eu sempre falo, que agradar o pai agrada o filho, na é verdade? Isso mesmo. Então aquilo foi uma coisa que repercutiu, não foi à toa. De jeito nenhum foi à toa. Eu queria te perguntar, é uma pergunta, acho que a mais importante. Primeiramente, o mais importante você falou, você é pai da Clarinha, do Murilo É, e marido da Ana, não pode esquecer, isso. na verdade. De onde surgiu essa inspiração? Foi do nada que ela veio? De algum filme, de alguma coisa? Porque é um negócio que você falou, é simples, mas é fantástico. Pois é, a inspiração do que eu fiz da fantasia, né, de usar a fantasia, foi da minha cabeça mesmo. Hum, Mas essa vontade de sempre tentar tratar o paciente o melhor possível, assim, eu fico tentando voltar, assim, para quando, porque eu sempre tentei tratar todo mundo o melhor possível, né? E aí, quando eu formei, a gente ganhou um livro, acho que foi o CRM que deu. É um livro não é infantil, ele é um livro desenhado. hum. Parece um livro infantil, mas é para o médico recém-formado, assim, que é o médico que não sabia fazer bilu-bilu. E é um título engraçado, assim, meio bizarro, mas é que ensinando mesmo que a gente tem que agradar o paciente. Tem que tratar ele com carinho, como se fosse uma criança, como se fosse tentando tratar o melhor possível, não ser muito engessado, muito técnico só, né? Então isso me chamou muita atenção e eu tinha um professor na faculdade que também falava muito sobre isso. E isso foi mudando meu jeito, assim, de pensar, assim, de como é que eu vou conversar com o paciente, como é que eu vou fazer essa interação, essa relação médico-paciente ser o mais tranquilo, mais leve possível, né? E isso eu, né, levei para minha vida, assim, desde sempre. E quando
eu comecei a operar aqui em Divinópolis, Sim. né, as primeiras crianças, assim, isso lá em Belo Horizonte também, assim, tinha muito essa dificuldade, que eu fiz residência, foi lá, né? Mas quando eu cheguei em Divinópolis, assim, não tinha, a equipe, o hospital não deixava os pais entrarem com a criança no centro cirúrgico. Então eu pegava a criança do colo da mãe e levava para o centro cirúrgico, levava para a sala de cirurgia, né? E isso me incomodava, porque tinha muita criança que ia brincando comigo e tudo, rindo, mas tinha muita criança que entrava chorando. A falta do pai, né? É, Que é exatamente. Você entrou complicado. num ambiente esquisito, um ambiente tenso, né? Com a gente com roupa esquisita, tendo que trocar minha roupa, tô de jejum, tá muita coisa tensa. E aí eu entrei, a última menina que eu entrei assim, foi uma menininha que eu gravei o nome, que é a Alana, e que entrou chorando muito no meu colo. E eu falei com o anestesista que nunca mais, não entro nunca mais com criança chorando no meu colo sem os pais estar junto. Porque ela vai ficar marcado isso na cabeça dela a vida inteira, de um jeito ou de outro. Pode ser que ela nem lembre disso, mas vai ter uma sensação ruim, alguma coisa assim. E aí eu negociei com eles lá para deixar eu entrar com a mãe junto, né? E aí cheguei em casa, aí eles toparam, não, quando precisar pode entrar. Quando precisar. E aí já tá bom, Hoje em menos dia já mal. pode entrar junto? Ah, não, agora pode. Então Agora mudou, né? toda, mas o Mudou. menino vai entrando correndo, brincando, a mãe vem atrás, o pai vem atrás, porque eu não abro mão, não. Entrou brincando com fantasia e tudo, mas na hora que deita na maca, Muda, dá né? atenção. É É. difícil, tem uns que entram brincando e tudo, mas nem todo mundo a gente consegue, né? E aí eu cheguei em casa nesse dia da Alana e falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito, porque eu quero que a criança não tenha essa memória ruim, mesmo que tenha entrado com a mãe, né? E aí comecei a pesquisar na internet alguma coisa que eu podia fazer, ir passeando, que eu gosto de passear nas lojas virtuais também. Passei só em loja virtual. E aí eu vi a fantasia, né? Fiquei pensando o que a gente podia usar. E a fantasia era, na época, barata. E aí eu pensei em dar pra criança, pra ela levar pra casa, pra entrar, né, e tudo. E depois levar pra casa pra ela ter guardado na memória só a fantasia, né? A brincadeira de ter entrado brincando com a fantasia e tudo. E ter levado pra casa. Então ela gravar mais isso na memória. E deu certo demais da conta. Primeira criança que entrou, assim, eu já vi a diferença que era pra criança e pros pais. Então, assim, os pais dão uma relaxada. Falam, não, ele tá entrando tranquilo. Ele tá brincando. Então, eu já vi que mudou muito, né? Então, aí eu nunca mais parei, assim, desse primeiro dia que eu fiz esse teste até hoje, assim, toda criança eu ofereço. Nem todos aceitam. O bebezinho, às vezes, tá muito tenso e não quer nada, não quer nem que encosta. E a criança mais velha, às vezes, fica com vergonha. Fica assim. Mas, assim, é incrível. Assim, como que é diferente. O ambiente no bloco muda, assim, no bloco cirúrgico muda. Até os funcionários, a equipe, todo mundo acha engraçado, acha bonitinho e tudo. E eu não tô nem aí de parecer bobo, de Isso é parecer muito legal, né? infantil. É muito legal, porque o ambiente fica diferente, é muito interessante. Muda, não muda? É muito recompensador, né? Então, graças a Deus eu consigo dar essa fantasia e a criança vai brincar com ela, vai cabelo maluco, vai de fantasia, na Conta a escola, história, leva você e conta a leva, né? história. Apesar de ser né, uma E aí cirurgia ali, é um pouco. Esquece, porque ela esquece vem. da dor do pós-operatório, esquece do perrengue que foi e fica só com a brincadeira gravada. Legal, porque para você é todos os dias ali, né? Acho que as duas partes saem ganhando com isso. Que Uhum. para você, todo dia você tem um ambiente ali legal, positivo. E para o pai que vem, que é só aquela vez, tá ali. O pai e a mãe é só uma vez. Então tem que levar o filho para fazer uma cirurgia quando novo. Se puder sair positivo dali, é muito legal, na E para verdade. criança, né? Assim, então, Lógico, a criança. eu conversei com muita gente que lembra da infância eu ter operado e lembra de ter entrado chorando, esperneando, dos filhos também. Às vezes o filho foi para cirurgia, igual a história da moça da Itália, né, que fez o evento. Ela me conta que a menina entrou para cirurgia e ela ficou desorientada, com uma chance muito grande da menina morrer, que era uma cirurgia de urgência. E não tinha nada, ninguém para acolher ela, não tinha nada. Então, isso tudo me incomoda muito, dessa memória ficar ruim, né? Então, eu faço de tudo para a memória da criança ser o melhor possível. Lógico que eu preocupo com os pais, da memória deles acabou, mas a deles eu não Mas importo fica, você tanto quanto a acredita? da criança, exato. Eu preocupo mais com a Atinge, criança, assim, depois com os pais. consegue atingir. Você está falando da Itália, parece que você ganhou um prêmio internacional com isso, não é? Foi bem inusitado, bem inesperado. Eu recebi um e-mail e
e deixando ele lá de canto, porque eu tava achando que era golpe. Eu recebi muitas tentativas de golpe também. Mas eu deixei, aí eu não respondia, mandou de novo, mandou umas 3 vezes. Demorei um mês para abrir o e-mail, me falando que eu tinha sido indicado para um prêmio na Itália, em Milão. E assim, achei a coisa mais bizarra do mundo, achei isso muito assustador, assim, porque, né, eu sou aqui um médico de Divinópolis, cidadezinha aqui no interior de Minas, o que estão me mexendo Não, você comigo achou aqui, até que era né? golpe, né? Que E eu veio de achei que era longe. golpe, não, muita gente tentou, e assim, aí eu fui vendo, falei assim, mas engraçado, não estão me querendo, cobrando nada, não. Tava querendo marcar uma reunião, uma entrevista comigo e tal, pra conhecer a história melhor. Tá, vamos marcar. Aí marcou, conversamos, ninguém me cobrou nada, não falou nada de dinheiro. Falei assim, talvez não é golpe não, mas fui com o pé atrás. E aí a moça foi conversando comigo, a secretária dessa equipe, e aí eu vi que não era, não parecia assim, então não vão me cobrar nada. Só que eu não tinha dinheiro para ir para Itália. Tava num momento com problema com o plano de saúde, com o hospital, então assim, tava sem dinheiro, eles não pagaram, deu um atraso lá. Eu falei com ela, falei assim, olha, eu agradeço muito, mas eu não tenho condição de ir. Ela, não, nós vamos te dar o hotel na Itália, em Milão, que é um patrocinador. Eu falei, mas tem o voo, é difícil demais. Não, a gente vai te dar Foi melhorando. Foi. Eu falei, ó, então talvez seja verdade, né? E eu só fui acreditar de verdade na hora que eu tava sentado lá no jantar, à noite. Olhei, que tanto de coisa, que tanto de gente, o lugar maravilhoso. Acho que é verdade, ninguém me cobrou nada até agora. Falei com a minha esposa, mas acho que é verdade mesmo. E aí foi incrível. Uma empresa, é uma ONG, foi criada pela família, né? E por uma atleta paralímpica italiana. Ela chama Bebevil. Ela é muito famosa na Itália e ela teve que ser amputada, assim, os 4 membros, o braço e as pernas. E ela era com 11 anos. Por causa de meningite meningocócica. Ela teve uma meningite grave e ela praticava esgrima já, com 11 anos. E a primeira coisa que ela falou no final dessa cirurgia tensa que a mãe conta foi como é que ela ia fazer para continuar praticando esgrima. E aí os pais correram atrás de prótese, de cadeira e tudo e conseguiram. E aí ela continuou um ano e meio, acho que depois dessa cirurgia. Ela já estava praticando de novo esgrima e competiu. Ela ganhou medalha paralímpica nas 3 últimas Nossa, que legal. Paralimpíadas e é muito incrível. E ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, assim, ela tá sempre sorrindo, sempre empolgada, sempre animada. É muito legal, assim, eu convivi com ela um dia, assim, inesquecível. Ela e com a mãe, com o pai mais tímido, mas a mãe super, super legal, História super. sentamos, conversamos, e ela me contou essa história dela, de como ela sofreu, né, nessas cirurgias todas que a menina teve que passar, e foi muito interessante, assim, de ver. E ela falava assim, nossa, quando eu vi o seu vídeo, assim, eu só me lembrava desse momento, de estar lá fora, dela estar entrando entre a vida e a morte, e ninguém para me acolher, né, assim, então, me marcou muito, assim, então, eu nem acreditava na hora que chamou meu nome lá no palco. Eu tinha visto todas as histórias do mundo inteiro, muitas histórias inspiradoras, assim, de pessoas acolhendo os refugiados, né? As meninas que ganharam junto comigo na minha categoria são meninas que levam professor de boxe para a faixa de Gaza, para estimular as meninas da faixa de Gaza a aprenderem a se defender, mas também a mostrar que elas têm potencial, que elas têm poder, que elas são fortes e que elas conseguem passar e vencer esse genocídio, essa coisa horrorosa que aconteceu Nossa, lá. legal, né? E então, assim, e continuam. Esse momento todo, esses 2 anos que elas viveram, elas continuaram o treino até a semana passada, a última vez que eu vi o vídeo, elas lutando lá bonitinho. Que bacana. Então, morrendo de fome, mas lutando. Então, e eu tava torcendo pra elas. Então, na hora que chamou o nome delas no palco, eu comecei a gritar, levantei, fiquei em pé e tal. E nem vi que chamou meu nome também. Seu nome tava junto, você Tava tava junto. concorrendo. Falaram meu nome e falaram o nome delas depois. Não, o nome delas primeiro, depois meu nome. E eu não ouvi. E aí começou a música e tal, aí elas foram pro palco, eu batendo palma, e a moça repetiu meu nome, a apresentadora repetiu meu nome, que aí que eu fui ver que meu nome já tava no telão lá.
E eu subi sem acreditar. Eu nem consegui falar muito, assim, agradecer muito, porque eu tava chocado, assim, porque tinha muita história bonita. E foi muito bom de ver também essas histórias bonitas e ver que tem mais gente tentando fazer a vida dos outros melhor, o prêmio era sobre isso, né? Legal. Chama We Embrace Award. Então é um prêmio que valoriza ações, né, de acessibilidade, de empatia, né, de Verdade, a acolhimento, de gente humanidade. tá... É muito bonito. E tem muita gente, né? Você falou, você foi lá para inspirar pessoas e acabou se inspirando mais, trouxe mais histórias ainda. Foi muito legal isso. Me até acendeu uma chama, assim, que eu tava no momento, assim, meio desanimado com a humanidade, assim, falando, É, nossa, é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fui ver que tem gente boa, que tem pois gente é. querendo mudar, querer fazer coisa diferente, Como assim, né? diria o sábio Renato Russo, a humanidade é desumana, É, mas ainda temos chance, não é verdade? Se a gente foi continuar isso, me plantando acendeu sementinha. de ficar, não, tem jeito ainda. Tem jeito, não tem? Quando a gente começa a espalhar essa questão de positividade, tentar trazer essa humanidade, a gente encontra outras coisas, não é? Por exemplo, chamei aqui para o programa, para a gente estar fazendo essa entrevista, para você ver também que eu estou tentando espalhar positividade. Aí eu já repliquei o seu vídeo várias vezes no canal, repetindo aqui, você não sabe, mas eu sou seu fã, acho o trabalho que você faz fantástico, você Obrigado. acha que é simples, mas você traz humanidade não apenas para as crianças, mas para os pais, e passa isso aí em geral. Quantos países chegou esse vídeo seu? Tem Cara, noção de para onde foi isso ou não? eu acabo vendo, né, quando alguém posta o vídeo, me marca, apareceu o vídeo de todo lugar, da Grécia, apareceu contato, né, comigo, assim, da Grécia, do Japão, da Rússia, muita gente de todo lugar, assim, e tentaram marcar comigo entrevista na Grécia, mas era impossível Complicado. conversar. O meu inglês é muito ainda, mas muito arcaico para conversar assim, não é uma entrevista pelo telefone, eu não conseguiria. Mas aqui eu fiz entrevista com o pessoal na Colômbia, aqui na América do Sul, em bastante lugar. No Japão eles fizeram uma reportagem falando sobre isso, e aí que o pessoal do hospital lá no Japão viu o vídeo e começou a fazer igual, mas com patrocínio da Disney. Então a Disney reformou essa parte da pediatria do hospital e Nossa, que das legal. fantasias. É muito legal. E eu fiquei com muita vontade de ter isso também aqui. Uai, tá Mas no assim, caminho certo, vamos dizer não, mas assim, né? assim, mais pelas crianças, assim, mas tá excelente, assim, criança não precisa de muita coisa, né? Criança, assim, é mais no lúdico, Simples, é né? na cabeça que a gente mexe, então é conversar, é brincar. Eu falo assim, não, você vai querer entrar correndo ou voando? A criança já muda, assim, não, correndo. Você Então tá ali vamos. para cirurgia, né, achando que vai encontrar algo muito seco, muito rígido, que é o Hum, ambiente de hospital, acaba, exato. por vezes é assim, aí chega ali e encontra, desarma, não é? Fala, uai, E nem percebe que entrou para uma cirurgia, né? Assim, entra brincando, ó, nós vamos soprar uma máscara de encher o balão. Aí enche o balão, sopra 3 vezes, a criança dormiu. Então ela não sentiu nada de ruim. Não teve injeção, né? A injeção só dá depois que ela tá dormindo, anestesiada já. Então a lembrança dela é boa, né? legal. Tudo legal. No começo você enfrentou alguma resistência com relação a isso? Porque é algo inovador e muito positivo, mas sempre tem aquelas pedrinhas no sapato ou foi tranquilo? Você começou e foi legal e Hum, fluiu? Não, foi muito tranquilo, assim. Todo mundo Legal. achava era graça, ria e tudo. E pra mim não via problema nenhum, não, sabe? Então, não teve ninguém que pelo menos falou comigo, assim. Então, acho que não teve. Tinha gente que ria. Eu acho que por trás provavelmente tem gente falando, assim, que é pra aparecer, que é marketing, Mas ou isso que é eu o que pareço importa. bobo, né? Que eu tô lá, tô com meio do Stitch, tô com meio de personagem também, vou fazendo graça lá. Mas eu não me importo com isso não, assim, porque eu sei que eu tô fazendo pra criança e eu só foco nisso, assim, eu tô fazendo pra criança. Você quer achar bobo, você quer achar... Pra mim não muda nada, né? Eu tô Ah, fazendo não, o se meu for, a papel. gente for ligar para o que as pessoas falam, a gente não faz praticamente nada, né? Absolutamente nada. Graças a Deus eu percebi isso. Na adolescência a gente ainda quer, né, agradar os outros. Depois eu percebi que não muda nada. Aí hoje eu não tô nem aí. Eu tô fazendo o meu trabalho lá. Que Isso é legal. ótimo. E você acha que isso impacta até na recuperação do paciente depois ou não necessariamente? Fica, Então, eu acho que a experiência toda muda, né? muda, né? Então, Porque eu já acho que a criança não vai ficar com trauma, com medo, que acaba liberando mais adrenalina, acaba que tem umas reações diferentes, né? E então, foi isso
O que eu falo de antes é interessante, é que depois eu fui pesquisar sobre isso cientificamente, né? Assim, que não tinha nada de científico nisso, era na brincadeira, mais no psicológico, né? Mas apesar de psicologia ser uma ciência também, lógico, mas que eu não atuava pensando na cirurgia em si, né? E aí eu fui pesquisar e tem trabalho científico mostrando que fazer uma intervenção lúdica desse jeito tem uma eficácia igual a dar uma medicação para ansiedade Olha para a que interessante. criança e para os pais. Então, assim, eu acho que e depois disso eu fiquei mais ainda, não, tô no caminho certo. Ao invés de dar uma medicação que pode dar efeito colateral, que pode dar um resíduo depois de sonolência, né, pode dar problema, eu tô fazendo uma coisa que não tem efeito colateral nenhum, nada de ruim, né? Só Então, é positivo. excelente, é só positivo. Não, sem dúvida. Parece que você tem até um livro também. Você lançou um livro, é verdade? Esse livro aí, conta pra gente. É verdade. Aí é outra área completamente Ah, diferente, né? É da minha outra profissão, que é a mais importante de todas, que é ser essa é. pai. Então, eu tenho uma filha, que é a Clara, que está com 10 anos hoje, que chegou para mudar tudo a vida, né? A gente, quando vira pai, esquece a Muda vida completamente, anterior, não é? exatamente. Outra vida. E aí, com 2 anos, que é aquela fase de muito desafio, né? A gente começou a estudar sobre a disciplina positiva, sobre a educação e o cuidado com o respeito, né? E a gente estudou muito, eu acho que a gente fez todos os cursos que tinha para a gente aprender isso, porque é muito desafiador mesmo, né? E eu acho que foi o Obama que falou uma vez, não tenho certeza, que a gente estuda muito para nosso trabalho mesmo, né? Se estuda, forma, faz faculdade, e tudo, para o trabalho formal, mas o trabalho mais importante da vida, que é ser pai, a gente não estuda. Não estuda. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar, quero fazer o melhor que eu puder. Lógico que eu não tinha a pretensão de ser o pai perfeito, e não sou, com certeza, isso é comprovado pelos meus filhos. Mas esse estudo, né, assim, que a gente estudou muito, fica gravado. Então, um dia eu estava em casa, jantando, estava assistindo alguma aula, alguma coisa, e me veio uma ideia, assim, de livro, assim, de uma história que poderia virar um livro, né, de um gorilinha que estava com dificuldade de lidar com a frustração, que batia no peito, gritava e tudo. E que aí ele conheceu uma coruja que ensinou para ele a respirar fundo, a tentar acalmar. E aí essa história daria subsídio para os pais lidarem com essa frustração e com essa dificuldade da criança. E para a criança ler, o pai ler para a criança também desenvolver a sua estratégia para lidar com essa frustração. E aí mandei para minha esposa, que estudou muito mais que eu, muito mais, e ela Sua esposa fez é PhD, fonoaudióloga. é fonoaudióloga, mas é Caxias, então assim, tudo ela estuda até esgotar o assunto. Então, mandei para ela e o que você acha? Aí ela deu as modificações que ela achava, né? A gente conversou bastante sobre isso. Mandamos para um amigo que é editor, o Daniel, da Boutique do Livro, e aí ele achou legal a ideia, né? A gente fez um contrato e aí ele me ajudou a publicar, chegar até no livro mesmo. É Que muito bom. legal. O Então, livro chama Banho Não. banho não. Porque o Igor ficava bravo, era de parar de brincar para poder ir tomar banho. Então fica Então, aí a indicação, chama o pessoal para comprar o livro. o livro tá na Boutique do Livro aqui em Divinópolis, mas quem quiser entrar no meu perfil no Instagram, me mandar uma mensagem, que eu acabei de desativar o site, mas me manda mensagem que a gente envia para o Brasil inteiro. É o Banho Não, no meu Instagram, no otorrino.leandro. É isso aí, gente. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Leandro Otorrino, que tem esse vídeo fantástico aí, que viralizou na internet. E pelo que a gente está percebendo aqui, não é só essa ação que ele faz para tornar a vida das pessoas melhores, não. Tá vendo um livro que ele lançou aí com a filha, já tentando trazer para as pessoas essa humanidade de uma certa forma. Então, para você que não conhece ainda, entra lá no canal Dr. Leandro Otorrino, vai achar fácil lá, que é só esse vídeo é fantástico. O vídeo viralizou, gente. E ele deixa várias dicas no canal dele lá. Então, para você que tá gostando dessa conversa, que curte esse tipo de assunto, histórias que inspiram de pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, sigam lá a Sintonia Positiva no Spotify, no Instagram, no YouTube. Não deixe de seguir a gente, tá, gente? Para fortalecer o nosso programa. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, um pouquinho mais séria não, né? Como é que você prepara essa logística aí? É muito complicado, questão de custas, ou qualquer um pode improvisar em qualquer lugar e tá fazendo uma atitude positiva como a sua? Hoje à tarde, coincidentemente, eu estava conversando com uma moça no Instagram que me mandou perguntando, Leandro, como é que é a fantasia? Dá para lavar? É descartável?
Aí eu tava explicando, assim, né? E dei a ideia, falei assim, ó, você pode fazer de tecido, às vezes, e reaproveitar, se não tiver condição, porque nem todo hospital tem condição de fazer isso, né? Então, é, o que eu acho mais, eu fico mais orgulhoso é de ter dado essa ideia para muita gente, né? Então, até no Japão, foi para todo Olha só lado que legal. mesmo, ideias. Eu recebi mensagem do mundo inteiro contando, falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que fazer. E isso é legal, que é simples de fazer. Eu, na verdade, eu descobri a Natália, que é uma moça de Conselheiro Lafayette, que vende essas fantasias, né? E muita fantasia bonita, muita coisa legal, assim, de princesa, de super-herói, de super-heroína, tem muita coisa. E aí eu encomendei a primeira vez, poucas fantasias, e já desesperei, porque vai acabar rápido, manda mais. E ela é muito disponível, assim, ela me socorre muito, porque às vezes tá acabando e eu sou meio desorganizado com essas coisas, então na hora que eu vejo já tá quase acabando. Aí eu ligo, Natália, pelo amor de Deus, me manda pelo menos uma parte aí pra eu não ficar sem fantasia. Então, assim, hoje a fantasia é um preço que eu opero convênio particular, eu não opero SUS. Uhum, Infelizmente aqui é de complicado, o SUS tem muito pouca vaga, então não consigo, entendi. não consigo operar, né? Assim. E aí eu coloco no preço entra no preço da cirurgia, assim. Eu recebo um pouco menos para poder fazer essa Que ação legal para estar. que ajuda o paciente. Então sai R$ 15, uma coisa assim, mais ou menos cada fantasia. E é uma máscara de EVA e uma capa de um tecido que eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo com essas coisas. Mas é um tecido leve, simples, mais brilhante, fica bonito, né? E ela faz para festa infantil, né? Então, na verdade, a intenção dela era vender para festa. Ó, minha filha vai fazer uma festa de princesa. Aí ela faz a fantasia de princesa para as crianças, para a mãe dar na surpresinha para criança fantasiar durante a festa. E aí eu tive, na hora que eu vi isso, eu pensei, é isso que eu vou usar. Né? Então, quando eu vejo que está acabando, eu encomendo mais, mando um WhatsApp para ela, ela já me responde rapidinho. Ó, não, vai demorar um pouquinho, aí eu peço pra mandar pelo menos um pouquinho pra não ficar sem, porque se eu ficar sem, talvez eu apanhe da criança, dos Entendi, porque o pais. pessoal já vai pensando. Então, Já vai assim, já pensando. é esperado e as mães ficam super ansiosas pela fantasia, qual fantasia que tem, não sei o que, calma, deixa seu filho resolver. Então, tem criança que não quer, eu não vou forçar a criança, tem A mãe que ideia fica tentando é trazer forçar. o. É a criança que vai ficar confortável, ah não, tô tenso agora, eu não quero fantasia, tudo bem. Leva pra sua casa, brinca lá depois, né? Tem criança que nem quer. E tá tudo bem também. Eu vou tentando fazer o melhor possível. Teve uma criança uma vez que não quis de jeito nenhum, menininho. A mãe entrou com ele coberta, no cobertor, e eu fingindo que ele não tinha ido. Eu disse, ai, cadê ele? Cadê? Onde que ele tá? Ele tava escondido no colo da mãe, no cobertor, cabeça tampada. E aí, no final, que eu achei ele, ele morreu de rir, aí deitou. Foi ótimo. Mas foi diferente, porque ele tava muito tenso. Então, ele tava com medo, não queria nem mexer, ficou escondido no cobertor. Então, cada um é de um jeito. Nem sempre vai ter fantasia, né? Ele vai querer a fantasia, eu não vou forçar. Não deixa o pai forçar, a mãe forçar. Não, depois ele leva, deixa aí tranquilo. Fica como um prêmio. Vamos entrar do, É, do jeito que ele quiser, né? E cada hora eu invento uma coisa diferente, assim. Aqui em Divinópolis a gente chama de embondo. Cada hora tem um embondo diferente. Então, agora tem um balãozinho. Aí eu dou o balãozinho que a criança soprou, entre aspas, né? E aí eu dou no final pra criança. Aí eles adoram, ficam brincando com o porque balão. criança, que nem você falou, criança é simples de trair, não Qualquer coisa. Não precisa ser fantasia. Não precisa. Pode ser uma máscara, pode ser um balãozinho, uma coisa assim que tira a atenção da criança, que ela muda o foco dela para isso. E o mais legal é trabalhar com a cabeça, ser lúdico, inventar a moda, né, inventar uma história, nós vamos lá fazer isso. Então não precisa ter gasto, né? Não precisa de nada demais, é criatividade mesmo, entendi. né? Isso que é Então, muito bom. de repente, independente dos recursos, e até te falar que se alguém quiser participar do projeto, tem alguma indicação para o pessoal, por exemplo, você falou da moça da fantasia, de repente deixar o contato dela, alguma coisa que tem alguém querendo de repente fazer e não sabe por onde começar. Se você Exato. deixasse essa dica para os profissionais, aí, independente da área que atua, para estar trazendo essa humanidade. Eu acho assim que
que tem que fazer qualquer coisa, pode ser feita, né? Então, assim, tem essa moça, a Natália, que vende lá em Conselheiro Lafayette, que vende a fantasia. Tem muita gente comprando dela, assim, tem do Espírito Santo, tem de tudo, dentista, é muito Você sabe o legal. arroba dela que você deixar pro pessoal aí É pra tá... Festa Criativa NG, N de Natália e G de Guimarães. Festa Criativa NG. Isso. E é muito legal, assim, tem muita coisa bonitinha, muito interessante. E assim, tem outras coisas também, né? Então não precisa ser a fantasia, mas é uma coisa muito simples e os meninos todos entram, né? Uma máscara e uma capa, né? Da impressão não tem aquela fantasia, aquela coisa. Exato. E é para distrair. Então, de qualquer jeito, a gente consegue fazer esse momento ser mais tranquilo, assim. Nem que seja cantando, já entrei cantando. O importante é fazer ação. E eu acho uma coisa importante, assim, de falar, assim, que tem muita gente, muito médico, que às vezes fica muito duro, não sabe o que fazer também. E uma coisa que eu falo sempre, assim, que a enfermagem acha legal, porque a enfermagem faz isso também muito legal, né? De pega, entra com a criança brincando, entra com a criança cantando. Então eu sempre admiro muito as meninas da enfermagem que fazem isso também muito bem. Tornar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, da criança entrar mais tranquila. Mais positivo. Exatamente. E tem uma colega que trabalha lá no hospital e ela entra com a criança brincando, ela é babá, então assim, ela já tem um jeitinho com a criança. E um dia eu falei, olha, que você faz um trabalho que também é super legal. Não precisa de nada. Você entrar cantando, entrar brincando com a criança, já resolve. Mas o que as meninas falam é do pós. Na hora que acorda a criança, acorda da cirurgia, eu faço questão de pegar a criança no colo, quando eu consigo carregar, né? Porque tem uns meninos mais pesadinhos que eu não consigo mais, não. Mas eu pego a criança no colo, entrego, olhando no olho da mãe, e falo, tá aqui de volta. É a coisa mais importante que a pessoa tem na vida. Nossa. Eu não vou deixar outra pessoa levar e entregar, assim. É o meu papel, é pegar a criança e entrar, né? Os pais estão confiando no meu trabalho. Né? Então eu sou muito grato, assim, eu sou muito honrado pela confiança, né, que os pais têm, assim, eu acho que é muito interessante, assim, eu fico emocionado toda vez que eu agradeço, falo assim, olha, você entregou na minha mão um bem mais importante, né, que você tem, o filho, assim, né, não dá nem pra gente medir, e eu faço questão de devolver, de agradecer pela honra de ter sido confiado a mim essa saúde da criança. Assim. Que legal. Então, isso é importante também, né? De ter em mente, assim, de que a gente mexe com tudo, assim, né? Então, é importante. E você tem um projeto, assim, de treinar umas equipes para passar isso adiante? Você pretende deixar um legado? Porque isso não pode parar. Eu vou te falar que você não pode parar. Então, assim, eu não sei ensinar nada, assim. Eu sou muito ruim com isso, sabe? E eu tava falando sobre isso hoje, assim, que eu no consultório também tento fazer isso o melhor possível. Então tem um exame, não sei se você já fez, horroroso de otorrino, que a gente entra com a câmera pelo nariz meu filho fez, ele teve que fazer, ele fez a cirurgia. É complicado. E pra gente é ruim, por isso que eu te falei, pra gente é péssimo, terrível, na verdade. Tem que ter em questão de dor, né? Exato. É muito... E assim, no exame, nessa filmagem, eu também fico tentando fazer, é o meu desafio. Eu acho que é uma brincadeira que eu tenho comigo mesmo, assim, de fazer a criança entrar na brincadeira, a criança confiar em mim, a criança não ficar com medo. Então, é o meu desafio de todo dia, eu adoro isso, assim. Então, é brincar, na hora, vamos fazer esse exame. E aí, eu vou anestesiar, e assim, eu não minto pra criança. Então, eu falo, nós vamos fazer um exame, eu vou entrar com a câmera no nariz, dos dois lados. Então, eu vou conversando de acordo com o que a criança vai entender. Então, cada um é de um jeito. E aí eu faço o exame, ninguém segura a criança quando não precisar. Acima dos 3 anos, a maioria não precisa segurar. Senta no colo da mãe no máximo, sabe? E aí eu faço questão de ir conversando, explicando, olhando no olho, abaixo, para ficar na altura da criança. E aí a maioria faz quietinho, não reclama de nada. Adulto dá muito mais trabalho que a criança. O adulto já tem com muito medo, né? Então já tá com muita coisa na cabeça. Eu não, você não tá sabendo de nada. Porque eu sou esse. Muito. Pedroso. E aí senta, eu vou conversando. Quando eu faço com adulto, eu faço muito pros pacientes da ACOM também. Então eu vou conversando, brincando, para também não ser tenso. Mas o desafio com a criança é muito legal, porque eu consigo fazer o exame da maioria sem ter que segurar, sem ter que, que conter a criança. O que a gente aprende esse exame é assim, contendo. Né? E aí eu fui falando, não, tá muito ruim isso, porque as crianças não precisam disso. A gente explicar bem, conversar bem, anestesiar, não precisa segurar. E a maioria não precisa mesmo. Mas aí eu tava conversando hoje com a mãe de um paciente que ela tá fazendo medicina agora, estudando medicina.
E aí eu falei com ela brincando, a gente tava conversando sobre isso, eu falei assim, eu não consegui ensinar isso. Porque isso foi, eu fui desenvolvendo com o tempo e com a vontade de fazer com que não seja traumático. Então, se não é uma coisa que eu ensino, não tem receita mágica, né? Então, eu acho que o mais importante é a empatia. Eu acho que a receita mágica é a empatia. Você consegue se colocar no lugar da criança que está com medo, dos pais que estão tensos. A gente consegue ir tentar e querer mudar isso, né? Então, acho que o mais importante de aula que eu daria seria isso, é treinar para se colocar no lugar do outro. E é isso que eu falo quando me chamam também para falar com é, os meninos do terceiro ano que tá querendo fazer medicina, né? Entendi. Eu falo, cara, não faça se você tá fazendo porque você gosta de biologia e química, que não tem nada a ver com isso. Lógico, tem, mas o mais importante da medicina é a empatia. Então, se você consegue se colocar, respeitar o outro, né? Não faça se você quer só ganhar dinheiro, porque não é fácil, vai Porque ficar hoje em dia tá frustrado. muito assim, não tá? O pessoal É, parece que tem uma. Enfim, não tá faltando um pouco de propósito, né? Pessoas para profissão, não é? Essas exato. coisas de amor à profissão. Eu tô olhando você falando É, aqui com esse exato. amor, com essa vontade. Seu olho tá brilhando aqui. De falar, você Eu tenho fala. hora que no meio do dia eu faço, nossa, é bom demais fazer isso, Olha é que muito legal. legal. Tem dia que eu fico, nossa, não aguento mais fazer isso também, porque eu tô estressado, tô cansado, porque demanda muito da gente. E que eu falei isso, não faça por dinheiro, porque você vai ficar frustrado, porque para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Não é igual você tá esperando. Não fica olhando seu amigo que ganha muito dinheiro, porque às vezes ele tá ganhando de um jeito errado, né? Então, se você que faz medicina para ganhar dinheiro, você vai fazer coisa errada. Vai indicar uma cirurgia que não precisa, você vai acabar chegando nisso porque ou vai aceitar suborno de empresas que vendem material de cirurgia. Então tem muita coisa difícil nesse meio e que a gente tem que ter muito controle e muita ética, porque senão vai pro lado errado. Então faça porque você ama ajudar o outro, porque você gosta de tratar o outro bem, você quer ver a pessoa bem, e não por causa de dinheiro, porque senão vai ser ruim. Não é? Em toda profissão é assim. Eu acho que a gente, Exato. hoje em dia, está se perdendo muito isso. As pessoas estão fazendo as coisas. Dinheiro é importante, eu sempre falo, porque a gente tem que falar que é muito Exato. importante e necessário. Mas definitivamente ele não pode vir em primeiro lugar. Se ele vier, depois vai dar errado de algum outro jeito. Vai afetar sua mente, seu psicológico, seu emocional. Lá na frente vai dar problema, porque o É. dinheiro não é capaz de comprar tudo. Infelizmente, ele não compra. E acaba prejudicando o paciente também, né? Então, tanto com gasto financeiro quanto com a saúde mesmo, né? Com Então, você vai certeza. indicar uma cirurgia para uma criança que não tem indicação de cirurgia, né? Então, assim, vai receber um dinheiro que não era para você receber, que é antiético, mas você quer ganhar dinheiro, né? E quem vai pagar isso é o paciente também, Complica né? tudo lá Então, na é frente, tudo muito difícil. não é verdade? E como é que você consegue lidar com os dias? Você falou aí cansado, dá muita canseira, canseira emocional. Você tem alguma técnica que você usa, alguma para respirar melhor, para sair, sai do ambiente um pouquinho, respira, porque tem dia que a gente está esgotado, independente da profissão, está esgotado. Alguma coisa que você faz para manter essa positividade, essa energia boa que você tem? Na verdade, assim, eu fui no começo, assim, quando eu tô com 15 anos que eu sou otorrino, Hum, né? E no começo a gente trabalha muito, não preocupa muito com isso, né? Então acaba que eu descontava na comida, descontava né, em outra coisa que não faz bem. E aí eu comecei a estudar muito sobre meditação de atenção plena. Então tem momento que eu dou uma parada, respiro fundo, faço uma meditação de 30 segundos, um minuto, não precisa ser muito não, e já dou uma baixada assim no cansaço, na tensão. E é o que eu faço também no final do dia, quando eu vou para casa, porque eu trabalhei com criança o dia inteiro. E chega em casa tem mais duas, né? Tem a minha e filha, a com uma Clara tá energia com incrível. E essa 10. semana, tem a semana das crianças, né? Exatamente. Nossa, mãe. Então, a Clara com 10, o Murilo vai fazer 6 agora. Então eles não querem saber se eu tô cansado e nem merecem ser A tratados, energia não. não acaba, é algo Não, impressionante, de né? criança, graças a Deus, Energia não. é lindo isso. Eu queria também essa energia, Não. mas no final do dia tá meio esgotado. Eu vou lá, peço só um pouquinho, deixa o papai tomar banho, vou lá, tomo um banho, relaxa. Aí depois eu vou brincar, vou ajudar, né? Vai jantar, vai tomar banho, dar banho, vou brincar. Então, pra dormir, ler livro. Então a gente vai fazendo as coisas e sempre tentando fazer com atenção plena na criança, né? Que isso é importante. Deixa o celular longe, agora eu sou deles. Porque senão a gente também não desliga tudo, né? Então, isso é uma coisa importante que eu acho, né? Me ajuda a relaxar um pouquinho. Certeza. A gente buscar energia, que eu sempre falo, onde você
pode para você enfrentar o dia a dia. Por mais que a gente às vezes goste da profissão, que é o seu caso, o dia a dia é um pouco corrido, por vezes cansativo, então a gente tem que dar um jeito de recarregar. É, Tem que recarregar e buscar nessas pequenas coisas do dia a dia, não é que é aí que tá a energia da gente, porque tentar levar tudo assim, achar que a gente não carrega, dá problema, não dá? Não, a gente não dá. aguenta. E agora, assim, eu também comecei a fazer mais atividade física. Então, faço já academia 3 vezes por semana. Agora comecei a caminhar também, para depois correr. Mas isso também me ajuda muito, tem me ajudado demais. Assim, o dia fica, principalmente com a corrida, com o aeróbico, assim, eu fico no dia mais animado, assim, mais feliz, mais tranquilo também. Isso me ajudou bastante. Que legal. Sua esposa é fonoaudiólogo, como é que vocês conseguem conciliar uma profissão complementa a outra? Como é que você lida com esse dia a dia aí com ela? É muito bom. É, Tem gente que fala, gente, você trabalha com a sua esposa, como é que é? Tem essa conversa de que não é bom e eu acho incrível. Porque a Ana que me estimula a ir pra frente e me dá exemplo mesmo, né? De uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa. E foi por causa dela que eu fui fazer otorrino, né? Porque a gente conversava muito sobre as doenças, as coisas da fono, que ela via na fono. E aí, quando eu cheguei no estágio de otorrino, eu já sabia muita coisa, já gostava muito do assunto e pensava, assim, tomara que eu goste de otorrino porque vai ser bom trabalhar junto. E foi incrível, porque aí eu acabei otorrino, fiquei em BH mais um pouco, depois a gente veio embora e abrimos uma clínica, né? Então, a clínica, a Ana fez a pós-graduação em audiologia, então ela faz os exames de audição, faz teste de orelhinha, audiometria. Agora ela está fazendo um processamento auditivo central, que é uma coisa bem importante e mais rara de ter aqui em Divinópolis. E a gente discute muito caso. Então a gente discute, ela tá com alguma dúvida, algum exame que tá estranho, eu vou lá, ajudo, examino, vejo qual que é a minha impressão disso. Às vezes eu vou lá pedir socorro, o que eu faço aqui, o que você acha, o que você tá vendo nesse exame, o que eu posso estar deixando passar. Então a gente discute muito e é muito gostoso. legal, Assim, então consegue ter fazer essa confiança. complementação Exato. bacana. É muito bom. Legal. Pessoal, então é isso aí. Se você gosta desse tipo de assunto, tá? Esse é o Sintonia Positiva. Vai ser sempre isso. Muita conversa bacana, positiva, com informações super relevantes, mas de uma maneira leve. Um bate-papo bem descontraído e tranquilo. É verdade? E você deixa muitas dicas lá no seu canal. Eu já percebi dica para os pais e dicas de uma maneira leve. Eu gosto muito da maneira que você trabalha lá. O pessoal chega lá, vê uma dica, por exemplo, esse tempo de calor, tempo de frio. Você sempre deixa algo interessante lá, muito sério, muito profissional, mas com leveza. Aquilo traz leveza pra gente e é muito legal, não é verdade? Ai, que bom que você tá gostando. E, na verdade, foi isso, assim, quando viralizou o vídeo, que aí aumentou muito, né, Você esperava dar esse monte seguidores. de... Não esperava nem que ninguém fosse ver. Assim. Meu perfil era pequenininho, tinha 5.000 seguidores. E, de repente, pulou primeiro para 170 mil, agora para 270 mil quase. E eu não estava preparado para isso. Eu não tinha nenhum prazer de mexer com o Instagram. A minha ideia era só que se fosse pesquisar otorrino no Instagram ia aparecer meu nome, né, para pesquisar, olhar o endereço, telefone e ligar. Só Entendi. isso. Só que quando eu via a quantidade de seguidores, assim, e eu vi o quanto é importante, assim, a oportunidade que eu tinha de atingir mais gente. Como uma Né? coisa positiva, né? Com uma coisa Exato, e muito com boa. ajuda, né? Com informação, com a preocupação de que seja correto, que seja baseado em evidências científicas, né? A gente estava, ainda mais que a gente estava num momento de muita informação errada, de muita fake news, de muito contra a ciência. A minha ideia era de fazer as pessoas verem e tinha essa oportunidade, né? Com o perfil de dar informação baseada em evidência científica, para a pessoa ter em quem confiar e não ver só coisa errada no Porque a pessoa WhatsApp. procura, não adianta, né? Se não tiver a informação correta, Exato. eles vão achar de algum jeito ou de outro, a internet tem tudo. E vai acabar confiando numa pessoa que não é confiável, que não pode ser confiável. Então eu falei assim, ó, eu vou fazer de tudo para dar informação científica, mas eu gosto de brincar, assim, eu vou brincando, vou conversando, vou tentando passar um tema que ajude, mas que não seja pesado, que não seja sensacionalista, né, para não deixar a pessoa com adrenalina alta, com tensão, assim, com ansiedade. E, assim, esse perfil foi muito legal, assim, eu acho que eu falo que tem uma história que eu gosto de contar também e que fez tudo valer a pena, assim, foi uma história de uma senhora que mandou logo que o vídeo viralizou, pouco tempo depois da primeira vez, né? Foi 2023, eu acho.
Eu já não lembro mais quando que foi. Mas ela me mandou mensagem no WhatsApp na clínica, pedindo socorro. Eu tô com meu neto, operou aqui, no sul do Paraná. Uma cidade pequena lá no Paraná. E ele tá tendo um comportamento muito esquisito e contou uma história e eu ouvi no áudio. Gente, que coisa estranha, assim, no pós-operatório. E o médico não, era um mutirão, então o médico não era da cidade, o médico estava em outra cidade. Ela ia no pronto atendimento e mandava ela embora. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Na hora que ela me contou a história, eu falei assim, que isso não é normal, isso não é esperado pra cirurgia. Agora, eu liguei pra ela, né, porque ela tava mandando no WhatsApp, eu liguei pra saber o que que era, como é que era essa história. Eu disse, pega ele, vai pro hospital de novo e só sai de lá com ele internado pra investigar o que tá acontecendo. Senão a senhora chama a polícia, chama a TV, Olha que legal. porque tem uma coisa muito errada. Ele tinha um comportamento, ele ficava deitando no chão pra encostar o peito no chão, jogando água no peito. Não é normal num pós-operatório, assim. E ele tava com uma complicação da cirurgia, que o ar que foi usado, né, durante a cirurgia passou pra pele. E embaixo tava uma coisa muito da angústia, assim, né, de eles sentiam pinicando, assim, no peito, uma coisa séria que podia ficar grave, né, então, assim, aí ela foi, brigou, uma pediatra avaliou ele também e mandou uma carta para o hospital já mandando internar e investigar o que estava acontecendo. E aí ficou ótimo, menino. Graças a Deus. Eu falo, a avó vira e mexe me manda mensagem com a fotinha dele, Olha que legal. contando que tá ótimo. Eu falo, só essa história pra mim já valeu tudo, assim, de ela ter a confiança em mim, de me mandar mensagem e de, mesmo que uma coisa, né, uma simples, assim, de orientação simples, de ter ajudado alguém, Aí assim, ela né? foi uma Então, orientação e tanta, né? exato, Simples. podia ficar grave. Mas é isso que eu acho que eu valorizo hoje no meu Instagram, pra poder ajudar as pessoas, de Consegue atingir muita muita gente gente que e precisa. de inspirar também essa brincadeira de, temos que fazer alguma coisa. Não pode ser pegar a criança, pede outra pessoa pra pegar a criança no colo da mãe, entra sozinho, força a criança a respirar o anestésico inalatório, que parece que vai sufocar, e, e a criança acordar assim. Então não dá pra ser assim, né? Tem outro jeito de fazer, um jeito mais respeitoso, mais cuidadoso, para a criança não ficar com esse trauma e nem os pais, né? Não precisa disso. Não, que Então, legal. só por isso, para mim, o Instagram já valeu, assim, Ai, que bacana. desse Então o jeito. pessoal lá vai sempre achar dicas, principalmente dicas preventivas, não é? De estar pequenas Exato. dicas pro dia a dia aí que pode fazer muita diferença, na É, verdade. e hoje, como tem muita gente falando ao mesmo tempo no Instagram, então cada hora a pessoa ouve uma coisa diferente. Aí eu falo, não, peraí, não, deixa eu ver aqui o que tem escrito, o que tem de publicado sobre isso na literatura científica. Não, vamos falar o que tem aqui, né, pra gente poder, pra pessoa ter uma segurança de confiar em alguém, assim. Então, eu tenho uma ajuda da equipe do marketing que me ajuda com essa parte de como fazer o vídeo, grava, edita, essas coisas todas, porque isso não dá pra fazer tudo, né? Mas é muito legal, assim. Eu acho que hoje eu sinto essa recompensa quando o paciente entra no consultório e fala: eu vi você falando isso no Instagram e já mudei isso, aí já ajudou bastante. Então isso já me deixa muito feliz também, assim, que é uma coisa que né, a ideia era essa, mas eu não esperava que fosse ser assim tão legal, sabe? Mas que bacana, eu acho muito interessante isso aí na profissão. Por exemplo, você tem o seu consultório, é lógico, o seu trabalho, Aham. mas no seu Instagram você prega. Você não quer que as pessoas te procurem no final das contas. Olha que legal isso. Você tá dando Essa é a dica lá ideia. pro pessoal não te procurar. Olha que tanto que isso é humano, que isso é bacana. Essa é a ideia. Eu sempre falo, alguém me perguntou uma vez, assim, não lembro quem que foi que. Mas e se não tivesse mais, não precisasse mais fazer cirurgia, se não precisasse. Cara, a melhor coisa do mundo. Ainda vai ter outro paciente que vai me precisar por outro Sempre tem, motivo. não Sempre é? tem alguma coisa. Então, assim, se a criança não adoecer, é muito melhor pra mim. Eu já ouvi de colega falando assim: agora que você vai ganhar dinheiro. No inverno que você ganha dinheiro. Eu falei, cara, Deus me livre, eu não queria estar ganhando dinheiro do menino tá Dessa doente. maneira, não é? Né? Não, de jeito É nenhum. normal do inverno, mas Exato, não, deixa. Eu gosto que as pais saibam lidar com resfriado em casa, lavando o nariz para evitar que vire uma sinusite, uma otite, do jeito certo, para não causar uma otite. Então, a gente vai tentando cercar tudo que dá para a gente orientar e que seja ético de publicar, né, no Instagram. E tentando ajudar o máximo possível para que não tenha excesso, não precisa ir no otorrino. Às vezes não precisa, e para mim tá ótimo assim. Não tem problema, a gente vai dando outro jeito.
Nem que eu mude de profissão. Tem um filme Mas muito infelizmente legal. isso não vai acabar, né? Os meninos vão ficar doentes, infelizmente. Tem um filme muito legal que fala alguma coisa parecida, chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. Você já viu? Se Já inspirou lá? demais. Ele é legal demais, né? O Patch Adams eu vi e na época. Na época não, depois me relembrou muito quando eu comecei a trabalhar como palhaço. Na faculdade eu fui por um grupo como se fosse o Doutores da Alegria, né? Da faculdade, do hospital da faculdade. E a gente tinha aula com professor, diretor de teatro, assim. Então eu aprendi muita coisa, até muita bobagem que eu faço no consultório, com as crianças, brincando e fazendo mágica. Eu aprendi nesse grupo, né? Então, e aí eu lembrava muito do Patch Adams, aí eu fui assistir de novo, né? E aí também me inspirou muito de ser desse jeito, de ser meio doido mesmo, assim, de ser. Ele tinha Eu os negócios, lembrei, as pelo seu gravatas perfil, coloridas, eu né? já tinha visto. E é muito legal, assim, é uma inspiração muito grande. Não, eu lembrei. Aí, gente, aqui você ainda, além de tudo, vai encontrar dica de filme, tá aí. Patch Adams, O Amor é Contagioso, pode ver, tá, gente? Não se esquece de seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. Hoje aqui recebendo o Dr. Leandro. E deixa aí pro pessoal a clínica onde você atende, o contato, que o pessoal te acha no Instagram, mas se precisar de uma coisa mais... Tomara que não precise, né? Mas nós estamos na clínica sensorial, que é só eu e a Ana, minha esposa. E a gente faz exames de audição, exames audiológicos, faz exames também de laringe, de nariz. E o telefone lá é 3512-0840. Tá? Então pode entrar no meu Instagram lá, vai ter o telefone também, vai ter o contato. E nós estamos à disposição. Mas eu só atendo criança, até os 18 no máximo, assim. Que são as crianças mais velhas que dão mais trabalho. É isso aí, foi um prazerão te receber aqui, tá? Foi muito bom te receber. Acho que vai ser muito importante para todo mundo conhecer o Dr. Leandro por trás do Dr. Leandro. Por isso que eu te perguntei no começo quem era o Dr. Leandro, porque tem esse ser humano por trás daquele vídeo que é contagiante, mas tem um ser humano que é muito, muito bacana e é muito importante no universo aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi muito legal, a conversa foi muito boa. Dá pra ficar mais uma hora e Dá, meia não dá, aqui, que né? legal. O papo fluiu muito, muito naturalmente, que foi muito bacana. Então é isso aí, gente. Precisando, procura o Dr. Leandro lá. Ele já deu o número do consultório dele para estar fazendo a consulta. Se precisar, seu filho vai lá, vestido de super-herói. Ele prefere que não precise, mas Tomara se que não. precisar. Depois eu te tá passo lá. o telefone, você compra fantasia pra não precisar ir operar. Não há necessidade, não, na verdade. Eu brinco que eu fico tentando fugir da cirurgia. Entendi. E aí, depois, se der certo, cancela de não precisar operar e compra fantasia pro menino, que vai ser bom. Não, que bacana. Foi um prazer te receber aqui, tá? De Prazer foi verdade. meu. Não te falei, sou seu fã, adoro esse tipo de ação que o pessoal faz, ação positiva. Foi muito legal, de verdade. Foi um prazerão te receber aqui no Sintonia Positiva. O prazer foi meu, Renato. Muito prazer, Muito doutor obrigado. Leandro. Isso aí, gente. Então, esse foi mais um episódio do Sintonia Positiva. Segue a gente lá, tá nas redes sociais. E é isso aí. Fiquem todos em paz e ótimo dia a todo mundo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.